A paz de Cristo, amados. Eu gostaria de continuar aquela abordagem que nós estamos fazendo sobre como identificar falsas pregações, falsos ensinos e locais que não são adequados para uma reunião cristã. Haja visto que o tipo de doutrina ali implantada foge daquela que nós aprendemos ali nas cartas do Novo Testamento, a base que nós temos para o culto cristão. Lembrando que culto, ele é a Deus. É interessante quando o Senhor Jesus, ele fala que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Se nós examinarmos os textos bíblicos, dificilmente nós cairemos em uma apostasia ou em uma heresia a ponto de renegar o soberano Senhor que nos salvou. Se nós olharmos o que o Senhor disse, que está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por que nós cultuamos a Deus? Em primeiro lugar, porque está escrito. E depois o culto é traduzido por serviço. E a adoração é traduzido por uma submissão. Submissão à palavra escrita de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 3,15, vai falando que ali nas cartas do Novo Testamento, nós devemos nos informar como nos portar na casa de Deus, na casa do Deus vivo. No ajuntamento cristão, nós temos a base, nós temos as doutrinas, nós temos as regras, preceitos, ensinamentos de forma prática, a ponto de aplicarmos nas nossas vidas para, de fato, agradarmos a Deus e, de fato, sermos reconhecidos por obras, sermos reconhecidos pela conduta e pelo caráter cristão. Quando Constantino ele sobe ao poder e ele diz que tem uma visão divina e uma cruz, e aí ele coloca, e ali veio uma voz do céu que ele disse, que é lógico que nós não acreditamos nisso, porque nós vemos que depois ele mundaniza a igreja, ele seculariza a igreja, e depois desencadeia uma nova perseguição, que até então vinha por Décio. Depois vem uma nova perseguição, porque ali nós podemos ver que os valdenses, também conhecidos como anabatistas, que são próximos ali do período apostólico, eles são obrigados a fugir por causa de uma perseguição, porque a igreja ela se secularizou, a igreja ela aderiu toda a forma de culto, todas as pessoas, e não houve então uma pregação genuína, e os cristãos genuínos e verdadeiros tiveram que fugir para o norte da Itália, norte da Espanha, sul da França, por causa da secularização da igreja. Quando a igreja ela se afasta do que verdadeiramente é culto, quando ela se afasta do ponto principal, que é a doutrina dos apóstolos, então ela se corrompe e ela abandona os ensinamentos bíblicos. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Então, como nós falamos em um outro vídeo sobre como identificar os falsos profetas e falsas pregações, nós falamos sobre a questão financeira, de como todas as vezes que a igreja ela tem folga, todas as vezes que a igreja ela fica rica e abastada, ela diz que não tem falta de nada, e aí nós vemos a igreja de Laodiceia, que seria o último estágio, as pessoas correndo atrás dos seus próprios interesses, abandonando completamente o mandamento bíblico, que é de esvaziamento, que é de Atos 20:35, melhor coisa dar do que receber. Nessa segunda parte eu gostaria de falar então sobre uma outra forma de se identificar falsas pregações e falsos profetas,
que seriam por meio de sinais. Nos últimos dias, o que antecederia o arrebatamento, e depois na grande tribulação, no período da verdadeira grande apostasia, total e completa, seria reconhecida por uma avalanche de sinais, de prodígios. E eles se baseiam então pelos sinais. O mundo hoje, capitalista, consumista, imediatista, o mundo informatizado, o mundo hoje, as pessoas cada vez mais buscando o seu próprio interesse por causa da pregação da nova era, da nova ordem mundial, onde a pregação da nova era e da nova ordem mundial é que não existe uma verdade absoluta e que você tem que buscar a sua própria felicidade, não importa como, porque o importante é você ser feliz, já que não existe uma verdade absoluta, negando então completamente a veracidade única e exclusiva da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, quando o Senhor Jesus diz que só há um meio de ser salvo pelo nome de Cristo e pela palavra de Deus, a sociedade global então estaria como em Babel, renunciando completamente o governo de Deus. Assim estaria, e assim estamos vivendo esse período, onde a nova era prega que ela não prega uma fé renovada, mas ela prega um novo Deus. E o novo Deus, o novo nome de Deus será homem. Ou seja, o Deus que existe dentro de você é o que te guia, e então você é o seu próprio dono. Negando completamente a palavra de Deus, negando a Cristo, negando a fé, negando a salvação e negando então a submissão a Deus. Só que como eles conseguiriam adeptos? Por meio dos sinais. O que caracteriza o ministério do anticristo é impressionante. Quando o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24, capítulo 24, verso 4, 5, 11 e 24, fala que seria por meio de sinais, falsos cristos e falsos profetas operando sinais. Quando diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, fala que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com muitos sinais e prodígios da mentira. Por que acontece isso? É o que iria caracterizar o ministério do anticristo. Nós vemos que tudo que será apresentado, o anticristo virá como um salvador do mundo, ele virá como um Messias, é o falso Messias, tanto que os judeus já estão se congregando em massa, já estão se reagrupando em massa em Jerusalém para a espera do Messias, para a chegada do Messias. E a Bíblia diz que antes que venha o verdadeiro é necessário que venha o falso. E Jesus fala em João 5,43 que ele veio em nome daquele que o enviou e os judeus não o receberam. E virá outro em seu próprio nome e os judeus então receberão, que vai ser o anticristo, por causa do sistema do 666, por causa dessa tecnologia avançada. Os pilares do anticristo, que é o monopólio, a globalização, o ecumenismo, uma junção dentro de um chip, dentro de um sistema, onde se introduzirá dentro do próprio ser humano, na testa, na fronte ou na mão direita, anulando completamente o sistema emocional, emotivo, sentimental do ser humano, deixando-o como se fosse um robótico, frio, e tudo aquilo que é apresentado ele vai absorver de forma natural, como se fosse um computador ambulante. Isso está acontecendo nos nossos dias, esse sistema avançado. Com isso, ele vai acabar com o tráfico de drogas. Porque você não vai ter maquininha de leitura em cada biqueirinha, em cada ponto de venda de drogas. Ele vai acabar com o sequestro. Então ele vai acabar com alguns problemas do mundo e os judeus o vão aceitar em toda a trama muçulmana do Islã por trás para fazer um falso tratado de paz, para enganar a Israel, como está em Daniel 2,43 e Apocalipse capítulo 12, verso 6. Isso tudo está diante dos nossos olhos e a proposta de tudo isso serão sinais e prodígios da mentira. Apocalipse capítulo 13
verso 13 e 14, fala que eles seduzem os moradores da terra. Eles quem? O anticristo e o falso profeta. Eles seduzem os moradores da terra por meio dos sinais que se faz à vista de todos. Então, nós vemos que isso está prestes a acontecer. Os sinais e os prodígios da mentira se revelarão após o arrebatamento. Mas nós vemos o caminho preparado através dos falsos profetas. Porque a igreja também está sendo ensinada a crer em Deus por causa de sinais. E nós vamos ver que a palavra realmente mostra que não é isso que caracteriza a fé em Deus. E não é isso que caracteriza também um verdadeiro pregador da palavra. Nós vemos que quando as hostes da China, quando estiverem também para passar pelo Eufrates a seco, com 200 milhões de soldados e uma lei recente já vigente já lá na China, já determina que a população de 18 a 60 anos se alistem, formando um contingente de 800 milhões de soldados, e a Bíblia mostra aqui em Apocalipse 9 que 200 milhões de soldados passarão a seco pelo Eufrates, que já está se secando. Eles são espíritos operadores de sinais, 3 espíritos como de rãs saindo da boca da besta do anticristo e do falso profeta, de Satanás, do anticristo e do falso profeta, espíritos operadores de sinais. A igreja hoje, ela convida as pessoas. Veja, quando Jesus inicia o ministério dele, na margem, à beira do Jordão, em Caná da Galileia, ou nas regiões da Galileia, quando o Senhor Jesus inicia, a Bíblia diz em Mateus 4,17, que Jesus começa a pregar e a ensinar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja que a palavra de Cristo inicial já é de confronto, não é uma palavra bajuladora, como hoje. Nós vemos, por exemplo, lá em 1 Timóteo 5,22, o apóstolo Paulo ensina Timóteo a não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. No 21, por quê? Porque senão vai se tornar cúmplice do pecado alheio. Mas no 5:21 de 1 Timóteo, fala que tem que ser pregado o evangelho e denunciado o pecado. Veja que é confronto. Hoje nós vemos esses apóstolos fazendo imposição de mãos sem saber se aquela pessoa precisa ouvir a palavra de Deus para se arrepender de pecados que talvez ela tenha acabado de cometer, só que ela passa na fila para receber imposição de mãos. E muitas vezes acontecem sinais e prodígios, mas é da mentira. E eu vou mostrar para os irmãos que nem sempre, quando há milagres, quando há prodígios, quando há alguma manifestação, é porque Deus está aprovando. Algo muito interessante, amados. Primeiro, deixa eu só ler essa passagem aqui em Deuteronômio, capítulo 13. Eu gostaria, se os irmãos puderem abrir. Eu quero fazer esse vídeo um pouco mais curto, mais rápido. Deuteronômio, capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim: quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, olha aí, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, ou seja, aqui o Senhor está dizendo, se algum profeta ou sonhador se levantar no meio da congregação e falar que haverá sinais e prodígios, olha o que o Senhor está falando, e esse sinal vier a acontecer, aqui é que está o problema. Por quê? Porque a Bíblia fala que as pessoas se cercariam de mestres segundo a sua cobiça. Se você pregar verdadeiramente a palavra de Deus nos nossos dias, dificilmente você consegue encher um templo cristão. Dificilmente. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, ou seja, abandonariam a fé bíblica, se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. O apóstolo Pedro falou isso, que movidos por avareza, eles fariam comércio das pessoas com palavras fictícias, negariam a palavra de Deus, iriam distorcer a verdade para falar palavras bajuladoras. E por que acontecem esses sinais?
Porque o próprio Deus envia a operação do erro e do engano. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12. E por que Deus permite que essas pessoas creiam nos sinais e prodígios da mentira? Porque elas rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Então o Senhor está falando, se muitas vezes numa congregação, um profeta, que seria um falso profeta, ou um sonhador, um falso sonhador, porque se você tiver um sonho, você não precisa chegar para ninguém e falar que Deus mandou dizer no sonho. Jeremias 23, 28 fala que se alguém tiver um sonho, conte-o apenas como sonho, porque se Deus realmente quiser tratar ali, Ele vai tratar. Mas, por que Deus envia? Por que Deus permite? Para que porque a pessoa não acolheu o amor da verdade para ser salvo. Então Deus está falando, se no meio da congregação se levantar alguém e ali fizer algum sinal ou prodígio, olha, Jesus em Mateus 24, 25 diz assim, vede que tudo já vos tenho predito. A palavra já está clara, que nós devemos crer porque está escrito. Não porque haverá algum sinal, não porque haverá algum milagre, não porque haverá algum resultado. Olha o que Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Veja, aí o Senhor continua dizendo no versículo 2 de Deuteronômio capítulo 13, acontece o sinal? Acontece. Muitas vezes acontece. Veja que em Oséias 4,12 fala assim, o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá a resposta. Por quê? Porque o espírito de prostituição os enganou. O Satanás não está preocupado se você vai ficar na miséria, se você está doente. Ele não está preocupado com isso. Satanás não está preocupado se você está bem de saúde ou se você está bem financeiramente. Ele não está preocupado com isso. Satanás quer desviar o teu foco do nome, do sangue, do sacrifício, do Espírito e da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso, muitas vezes acontecem alguns sinais para que a pessoa creia. Então, o que acontece? Se houver algum sinal, aí o Senhor Deus continua dizendo, que falou para Moisés, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Ou seja, depois que há os sinais, eles podem falar qualquer coisa, que aquelas pessoas que foram somente atrás dos sinais, elas acreditarão em tudo que eles disserem. Aí eles distorcem completamente a palavra de Deus e assim conseguem arrastar multidões para o inferno, porque somente pela palavra de Deus é que nós somos santificados, que nós somos libertos e que nós somos salvos. Nem sempre, meus amados, só porque ocorre algum sinal é porque Deus está no negócio, ou mesmo que Deus esteja no negócio, não é porque acontece milagre que Deus está aprovando. Se nós olharmos ali no Salmo 106, foi o período da história onde o povo de Israel, e na realidade toda a humanidade, mais viu milagre reagrupado. As 10 pragas no Egito, sendo tirado o povo de Israel com mão forte do Egito, da opressão, da escravidão. Eles andam pelo deserto, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, água da rocha, codornizes do vento que sopra do mar, maná do céu, roupa sem envelhecer, mar vermelho se abrindo. A Bíblia diz que a geração de 20 anos para cima teve que morrer para poder entrar na terra prometida, porque todos blasfemaram e não deram crédito a Deus. Agora, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a pregação vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não creia, meu amado, em um local ou em um pregador somente ou porque acontece sinal. Martinho Lutero disse assim, se o evangelho é rejeitado, ainda que faça o local, ainda que faça chover milagres todos os dias, deve ser rechaçado por nós, porque não presta. O Senhor, o Senhor Jesus dando testemunho de João Batista, Jesus dando testemunho de João Batista,
disse que dos de nascido de mulher, ninguém é igual João Batista. E se você observar em João 10:41, a Bíblia diz que João não fez sinal nenhum, milagre nenhum. Um homem que teve o louvor e o elogio do próprio Deus não fez milagre nenhum. Mas tudo o que ele falava a respeito de Cristo era verdade. Então creia, apenas em locais onde a pregação te conduz a Cristo e a salvação, que é o foco do Evangelho. Então, uma das características dos falsos profetas é apresentar sinais, que isso é caracterizado como o ministério do anticristo. Ele apresenta sinais, porque depois que as pessoas veem os sinais, então depois eles implantam a doutrina que eles querem e arrastam então multidões para o inferno. Amém? Que você fique na paz de Cristo e que eu possa ter contribuído mais um pouco em defesa do Evangelho. Fica na paz. Amém.